Isso. Deixa eu corrigir aqui o meu nome. Corrigir o nome do Joinha. Tá saindo agora, né? Enfim, acontece, né? Normalmente a gente faz essa transmissão de outra forma, e hoje a gente trouxe para a bodega toda a estrutura, mas quero pedir desculpas e agradeço a paciência de vocês agora, tá? Então, eu trago agora nosso convidado especial, nosso amigo Joinha. Aê, Joinha! Oi. Joinha, tá tudo bem aí? Vamos lá? Sim. Olha, estão vendo o Joinha? Tá tranquilo? Tá o microfone silenciado, tá escrito aqui. Mas eu acho que tá saindo o som de Joinha, né? Tá não? Tá saindo? Tá, Joinha? Diga, dê um alô pro pessoal, dê. Alô? Estão ouvindo? Pronto, Joinha, vê só. Eu quero saber, como é teu nome completo? Francisco Pontes de Moraes. Tu tem quantos anos? 8. 8 anos, é? É. E tu estuda onde, Francisco? Diocesano. Qual é o ano que tu faz? 3º. Terceiro ano. Como é que tá tuas atividades? Boa, já terminei as provas. Foi? Sim. E Joinha, por que esse apelido de Joinha? Porque tu é Joinha? Por quê? Por causa que vem de joia. Ah, é de joia, aí uma joia rara. É. É? Ah, legal, agora entendi. Tem outra joia rara na tua família? Só é você é exclusivo. É. Muito bem. Olha, tem um monte de gente aqui, ó. Um monte de gente mandando abraço para ti, Joinha, tá? Eu vou começar aqui, ó. Já tem dezenas de pessoas aqui, ó. Aqui, ó. Sandra Chagas. Conhece ela? Sim. Quem é Sandra Chagas? É minha tia. Ah, tá bom. E vamos ver aqui quem é essa outra aqui, a Amanda Assunção. Quem é a Amanda Assunção? Da Toquialho, do meu pai. Ah, que legal, que legal. E Valquíria? Sabe quem é? Ah, é da família, né? Então, vê só. Joinha, é o seguinte, como eu falei que eu trouxe aqui seus pais, né? Trouxeram você aqui para a gente bater um papo e você falar coisas sobre curiosidades dos países. Então, os que estão aí online podem fazer qualquer pergunta sobre qualquer país. Daqui a pouco a gente vai conversando sobre isso, tá? Mas, primeiramente, me fala uma coisa. Como foi esse seu interesse por história? Meu pai tem um grande interesse por história, meu primo também. Meu pai sempre bota no documentário e eu comecei a gostar de história. Ah, foi? E qual é o assunto que tu mais gosta? Guerra. Guerra, é? É. E qual é a guerra que você mais ficou entusiasmado pela história? Guerras napoleônicas. Foi? Me conta um pouquinho sobre ela. Qual foi o ano? Ela começou no final dos 1700, em 1793. Começou por causa que vários países declararam guerra contra a França por causa do rei que tinha sido decapitado
na Revolução Francesa. Aí declararam guerra. E teve a primeira coalizão das guerras napoleônicas, que um general conseguiu burlar, defender dos austríacos da Bélgica. E esse general se chamava Napoleão. No fim da Revolução Francesa, Napoleão virou o rei da França e teve a segunda coalizão, onde os franceses eles venderam suas colônias na América para os Estados Unidos e eles conseguiram dominar Nápoles e ele botou seus irmãos como rei de vários países. Eles se aliaram com vários países e dominaram boa parte da Europa. Na terceira coalizão, eles conseguiram mais territórios. E todas as coalizões terminaram quando Napoleão chegaram em Viena. Na quinta coalizão, eles decidiram atacar a Rússia. Só que seu exército foi dizimado pelo frio. Teve uma revolução na Espanha. Portugal, ele conseguiu virar independente da França e eles foram perdendo territórios, até que na quinta coalizão, Napoleão tinha sido isolado numa ilha. Só que ele voltou, só que durou pouco tempo. E ele foi para a ilha de Santa Helena. E ele morreu de um câncer na barriga. Com quantos anos, Napoleão? 65 anos. Ele teve filhos, Napoleão? Sim, o Napoleão II. E o irmão dele o seu sobrinho virou depois do rei da França, que foi o último rei da França da família Bonaparte. Que legal. E ele atacava as regiões, era para conquistar? Como era que era o trabalho? Como é que era as conquistas dele? Ele mandava os exércitos irem. Ele mandava um exército pequeno para acharem que era um exército fraco, eles conseguiam dominar. Depois eles botavam um monte e cercavam eles e conseguiam vencer a batalha. E eles usavam muita artilharia nisso. Olha, tem um menino aqui que está... deixa eu botar aqui. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você falar com ele. Ó. Francisco, por favor, fala comigo. Sou Lucas Siqueira, da sua sala. Conheço. Dê um alô para ele. Alô? Diga, Lucas. Oi, tudo bem? Muito bem. Olha, teve uma pessoa que está perguntando aqui, porque várias pessoas vão começar a perguntar algumas coisas. Ela tem Ana Lúcia, minha esposa, ela perguntou, você sabe falar sobre alguma coisa sobre a guerra atual em Israel? Por que foi que começou, por que está agora? A guerra em Israel, ela é desde do domínio otomano. Os britânicos, eles prometeram lá no território que era do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, aos israelitas a região da Palestina para eles. E para os palestinos, toda a região da Palestina. E depois que eles saíram, eles colonizaram. E o brasileiro decidiu. 50% ele dividiu entre os palestinos e 50% dos israelitas. Só que os palestinos não queriam isso, porque eles diziam que passaram mais tempo na região de Israel. Então, tem várias guerras, a guerra dos 6 dias, muitas guerras, que todas elas Israel venceu. Até que um grupo terrorista que queria a independência da Palestina, esse grupo terrorista começou a fazer ataques aéreos, começou a fazer ataques terroristas, muitos ataques, esse grupo é o Hamas. E recentemente, Israel, ele conseguiu matar o general, só que surgiu mais, e conseguiu matar um amigo do general, que é também muito importante. E para conseguir manter a guerra bem, teve que invadir o Líbano, e vários países estão participando dessa guerra, Iraque, até o Irã está participando um pouquinho, Estados Unidos. Gasta muito dinheiro com isso, né? Desnecessário, né? Você não acha que a guerra não é desnecessário? Eu até abro parêntese agora, que qualquer um que estiver aí assistindo aí pode perguntar sobre qualquer país aí, tá? Que a gente vai conversando aqui. Tem uma pessoa que está aqui, ó, eu acho que é da sua sala.
Deixa eu ver aqui o nome dela. Iana Cavalcante. Não é da minha sala. Vini está mandando parabéns, você é fera. Ah, conheço, ele é da minha antiga sala. É, né? Tem outra aqui, ó. Ingrid Drielli. Fala comigo, Francisco, que é Miguel. Você não está. Como é que ele botou aqui? Francisco. Fala comigo, Francisco, que é Miguel. Você não está no meu nome. Não entendi. Oi. Muito bem. Muita gente está perguntando aqui. Daqui a pouco eu vou tentar conseguir analisar. Mas o que eu achei interessante, pessoal, é o seguinte: a habilidade que Francisco Joinha tem com histórias diversas, de diversos países. O pai dele disse: Almir, pergunte a ele sobre qualquer país que ele vai falar sobre, historicamente, sobre aquele país. E eu não quis perguntar sobre os países tradicionais, né? Que a turma não, Estados Unidos, Japão, não sei o que e tal. E eu fui para um país que totalmente não é bem comentado. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Jamaica. A Jamaica, filho, ela antes ela era uma colônia francesa, só que depois virou uma colônia espanhola. E ela conseguiu ficar independente depois de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, que eles conseguiram recuperar as ilhas américo-espanholas para os povos de lá. Aí criou Cuba, Havaí, um monte de países que antes eram da Espanha. E com isso, a Jamaica, ela hoje é um país bem pobre que tem várias revoltas terroristas nele. E a língua que se fala lá, qual é? É espanhol e inglês, na maioria. Olha, tem uma pessoa que está perguntando também, aqui, eu acho que é a Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela é curiosa também sobre as guerras, né? Ana Lúcia disse o seguinte: quem você acha que tem razão na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Depende. Os Estados Unidos estão errados em tentar botar um país da OTAN numa fronteira do que era a União Soviética, que era o maior inimigo dos Estados Unidos, que até hoje é um grande inimigo dos Estados Unidos. Está errado, mas a Rússia também está errada em invadir um país. E o que é que você acha dos países apoiando a Rússia? Eles têm razão em algumas coisas e outras não. Tipo, o Brasil está apoiando a China, Coreia do Norte. Entendi. E você acha que o Brasil ele vai se prejudicar apoiando ou não? Ele está fazendo o papel dele? Depende se a Rússia ganhar ou perder. Entendi. O nosso amigo aqui da Basta 2, o João diz assim: o futuro adido político. Show. Rapaz, já vi isso aí, não foi? Tem aqui também, ó. Tem muita gente comentando, viu? Heloísa Barbosa. Muito arretada, tá vendo? Ó? Conhece ela, não? Heloísa Barbosa? Sim. E essa aqui, ó, que tá falando: meu priminho é fera, Valquíria Cléa Barbosa dos Santos. É prima da mãe. É prima da mãe, é. E Manu, Francisco, você é demais. Sou seu tio, Nilson. Ele é meu tio, porque essa Manu é minha prima. Ah, que legal, que legal. Bom, mas vamos lá. Eu quero saber mais sobre histórias aí, histórias dos países. O meu ponto falou sobre qual? O Cubequistão. O Bequistão, ele recebeu muita influência dos persas, que por isso o nome é Ão, que significa terra. Muito país lá, Cazaquistão, Azerbaijão, recebe esse nome Ão, casa disso, casa dos persas, da língua persa. Que ele só se tornou um país depois da queda da União Soviética, que ele ficou independente em 1991 que foi o último ano da União Soviética, que ele
que ele ganha muito dinheiro com petróleo, mas não é, mas ele ainda está sofrendo por dificuldades internas. Que legal. Que legal. Teve uma pessoa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver quem é aqui. Estão perguntando aqui, ó. Nayara Moraes está perguntando, Francisco. Ivo está perguntando pelos países escandinavos. Quais são? E fale um pouco deles. Beijo grande. Os países escandinavos é que dois tipos, os tipos da Rússia e Alasca, e existem os tipos europeus, que são os tipos que colonizaram o Canadá, que eles surgiram no que hoje é a Noruega. Eles se espalharam por parte da Rússia, Suécia e Finlândia. Eles colonizaram a Dinamarca e começaram a se expandir pela Alemanha. Quando um homem estava navegando para ir para a Dinamarca, só que ele não tinha um mapa, ele acabou descobrindo a Groenlândia e eles foram para lá. E um homem, ele estava pescando, só que teve uma tempestade e ele se perdeu. Quando ele chegou no que hoje é o Canadá, e o seu irmão, ele foi e colonizou uma parte. Quando ele entrou na terra, ele levou uma flecha no peito e começou uma batalha. E quando os índios viram a quantidade de vikings chegando, eles fugiram. E eles venceram várias batalhas contra os índios. Só que vendo que faria muito caro colonizar o Canadá, eles saíram. Já os vikings, que eles são os escandinavos, que eles são dali do Alasca, que eles são os verdadeiros escandinavos, eles faziam muito fluxo ali, que foram eles que trouxeram o povo da Ásia para a América. Então, todos os povos índios da América são escandinavos, que tinham muito fluxo, até que os russos invadiram eles, colonizaram Alasca, mas eles continuaram normalmente, só eram maltratados. Só que depois o Império Russo ele vendeu Alasca para os Estados Unidos, por causa que ele estava passando por uma grande crise, e foi o maior da história da Rússia. Por causa que o Alasca ele virou dos Estados Unidos, e aí na Guerra Fria os russos, a Europa poderia importar para o Alasca. E teve um muro, teve um muro de ferro na Europa, e esse era um muro de gelo que proibia dos escandinavos passarem da Rússia para o Alasca, nem os escandinavos do Alasca irem para a Rússia. Muito bom, Francisco. Francisco, vê só, eu estava pensando aqui, você é fera, não tem nem o que comentar sobre, mas a gente vai seguindo. Sobre o Brasil, eu aprendi que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu estou certo ou estou errado? Não. Não? É Castro Alves, por causa que teve o Tratado de Todas as Ilhas, que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Espanha ficava territórios na Europa normal, Holanda, esses lugares que eles eram um deles, e um pouquinho lá de perto da Austrália, esses lugares, e a América. Já os portugueses ficaram com a partezinha da América, que hoje é o Nordeste do Brasil, é do Nordeste até o Rio de Janeiro. E para demarcar isso, uma embarcação foi para o sul do Rio de Janeiro e para demarcar a fronteira. E eles descobriram, só que eles esqueceram Castro Alves lá. E em 1510, quando chegaram ali, encontraram o português e perguntaram: o que você está fazendo aqui? Aí ele disse que ele era português, estava aí fazia 30 anos. Ele estava lá desde 1490. Poxa, então, o que eu aprendi eu estava equivocado, né? Dizendo que é Pedro Álvares Cabral, né? Poxa, agora vê só, tem gente aqui, eu já ia perguntar sobre isso, viu? Márcio, ele está perguntando aqui, ó, me fala um pouco sobre a Alemanha. Vai, mete o braço para cima. A Alemanha, depois que os vikings chegaram, eles viraram os povos bárbaros. E eles viveram ali normal, até a chegada dos romanos. Eles entraram em guerra várias vezes, até que os romanos eles construíram a primeira ponte, atacaram os romanos e se espalharam por todo o reino.
E o Império Romano, com todo esse conflito interno, ele criou a tática do pão e circo e se dividiu em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Eles eram um só que tinham partes diferentes. E foi nessa época que o imperador Constantino I, ele botou a capital do Império Romano, mudou de Roma para Constantinopla, que era uma cidade grega na época. E com os bárbaros se espalhando, a junção dos romanos e bárbaros e vikings, surgiu os germânicos, que eles eram um povo surgido na Alemanha. Começaram a aumentar e até que um homem chamado Carlos Magno, ele no que hoje é a França, ele criou o Sacro Império Romano Germânico. Ele era romano em homenagem ao Império Romano Germânico, que a França era o povo germânico na época, e sacro por causa que ele tentou criar uma nova igreja, que virou a Igreja Católica. Que, por ser muito grande, muita diversidade, esse se despedaçou. Eles eram eles só que se despedaçou. Eles se juntaram na parte germânica da Alemanha. E eles queriam que aí se formou França, Reino Franco, que é na França, Prússia, Baviera, Saxônia, Randerban, Áustria, um monte de países, incluindo a Dinamarca. E teve a Guerra dos 7 Anos, que a Prússia ela ajudou muito contra os franceses, só que no final da guerra foram contra os ingleses e perderam a guerra. Tiveram que pagar uma dívida muito alta no Tratado de Paris. E eles perderam muitos territórios. Só que depois eles pegaram muito mais territórios, fizeram colônias ali com o fronteiro da França e eles invadiram a França na primeira coalizão. Só que com Napoleão Bonaparte, eles invadiram os territórios prussianos. E eles foram completamente dominados, só que eles voltaram, venceram a França na Guerra Franco-Prussiana, que no final da Guerra Franco-Prussiana teve a Guerra Austro-Prussiana, que eles venceram, conseguiram boa parte dos reinos germânicos. Só que faltava a França para conseguir mais reinos germânicos. Venceram a guerra e eles criaram o Império Alemão, que ele começou a se desenvolver muito. Muito bem. Tá tomando uma aguinha aqui. Ele é bem atendido aqui. Principalmente em potência ibérica. E a Europa, ela estava num momento de paz. Só que ele estava no momento ibérico, sabe o que seria uma guerra? Quando a Alemanha ela se aliou com o Império Austro-Húngaro e Rússia, a Rússia saiu da aliança. Eles se aliaram com a Itália, criando os impérios centrais, que entrou depois o Império Otomano e só. E começou a Primeira Guerra Mundial e os alemães conseguiram. Eles tinham um plano de Schlieffen, que era, sabendo que a Rússia era grande e ela demoraria para invadir a Alemanha, ela dominaria rapidamente a França e depois invadiria a Rússia. Enfim, só que os russos conseguiram dominar uma parte da Alemanha. Eles invadiram e reconquistaram. Eles conseguiram invadir muito. E eles chegaram a 72 quilômetros de Paris. Só que, claro, os ingleses e os franceses conseguiram recuperar os territórios e teve a Batalha de Marne, algo assim. Que eles venceram a batalha no início, só que depois perderam. Por causa que foi dessa batalha que tiveram os primeiros tanques, porque não é que hoje em dia que soltar bombas. Eles só eram para passar pelas trincheiras e pela terra destruída pelas bombas aéreas e também pelo tiro das balas e minas terrestres e arames farpados. Eles conseguiram fazer isso e assim os ingleses derrotaram os alemães. E eles conseguiram invadir boa parte da Rússia e a Rússia se rendeu. Só que no final os franceses estavam perdendo muitos recursos. O Império Otomano saiu, a Bulgária também saiu, o Império Austro-Húngaro saiu e no final só sobrava a Alemanha. E ela estava perdendo cada vez mais recursos, só que teve o Tratado de Versalhes em Paris,
num trem que a Alemanha tinha que pagar uma dívida muito alta para os aliados. E não poderia ter um exército muito grande. Só que teve um político do Partido Socialista que estava ganhando muita fama. Adolf Hitler. Socialista? Ele era socialista? Sim, no início ele era socialista, Adolf Hitler. Só que depois ele conseguiu virar o chanceler da Alemanha. E ele conseguiu dominar o controle da Alemanha e ele criou, ele vendo o partido fascista de Mussolini, ele criou o nazismo, se aliou com a Itália e se aliou com o Japão e Portugal e Espanha e até com o Brasil. Só que iniciou a Segunda Guerra Mundial e dominou boa parte da Europa, só que ele foi perdendo cada vez mais territórios até a última batalha, a Batalha de Berlim. Adolf Hitler se matou. Todas as cidades da Alemanha tinham sido conquistadas, mesmo Berlim. Teve a Batalha de Berlim. Do lado da Alemanha, mulheres e crianças e idosos lutaram, porque não tinha mais soldados da Alemanha. E toda a Alemanha estava destruída. Até que eles começaram a se desenvolver, ficar divididos ao meio. Parte a Alemanha Oriental, que era dos comunistas, e a Alemanha Ocidental, que era dos capitalistas. E Berlim ficou dividido ao meio. O muro de Berlim foi construído, caso que tinha muitos, como é que se fala, socialistas indo da parte socialista, que era ruim, para arrumar trabalho na parte ocidental de Berlim. Que era muito de Berlim, as famílias ficaram divididas. E eles, só que depois, em 1983, eles derrubaram o muro de Berlim e a Alemanha virou uma só. A Alemanha, ela começou a se desenvolver muito, até que ela chegou nos dias de hoje, com Frankenburg, a fronteira com a Dinamarca. Tudo isso fez uma economia muito grande, com os barcos e também a planície dela. E ela começou a ganhar muito dinheiro com a indústria. Ela é o melhor país da Europa e é um dos melhores do mundo inteiro. Muito bem. Eu fico sem fôlego vendo isso. Eu vou dar uma pausa para que você tome a sua água, coma a sua jujubazinha que eu deixei aqui, e vamos ver quem é que está mandando um recado, viu? Vamos ver aqui, ó. Quem está mandando aqui, ó, essa aqui, ó, Dardane Lamartine. Conhece, não? Sim. Tá. Aí tem também aqui, ó, Amanda Assunção, mandando os parabéns. Por favor, contra a regra, um copo d'água aí para o entrevistador. E tem mais gente aqui falando, ó, o Edla, você conhece Firmino? Sim. Tem muita gente aqui que está falando, eu não estou conseguindo acompanhar, pessoal. Mas veja bem, olha, aí tem um aqui que eu acho que você conhece. Minha mãe. Aica Pontes. Eita, a mãe fica muito orgulhosa, filho, te amo. Tá vendo? E o meu ponto eletrônico está aqui, do meu lado aqui, o meu ponto eletrônico. E é isso, rapaz. Mas o que é interessante é que o interesse do Joinha, ele não é só pelos fatos históricos e guerras, não. Você também gosta também de ver sobre o desenvolvimento automobilístico também, né? Me fala um pouco de um fabricante chamado, que hoje está na atualidade, né, chamado Tesla, né? Me conta um pouco dessa história dessa fábrica Tesla. Quem foi que fundou? Foi fundado por Elon Musk, em homenagem a uma pessoa que construiu, teve a ideia dos carros, mas não conseguiu por causa de dinheiro, criar a corrente alternada, e 90% da energia de hoje em dia foi criada por ele, Nikola Tesla. A empresa Tesla é uma empresa de carros elétricos, em homenagem ao que Nikola Tesla tentou fazer. E Elon Musk está investindo muito nela e está criando uma forma mais econômica de fazer, mais econômica, ecológica e de dinheiro de fazer carros, os carros elétricos, que eles
não poluem muito o meio ambiente e são mais baratos. Que é algo novo hoje em dia. Legal, legal. Estão me pedindo aqui também, ó, Juscelino Assunção. Me fala um pouco sobre a Nike. A Nike, ela surgiu com uma pessoa que ela queria, um homem, que ele nem lembro o nome dele, que ele queria ser um atleta. Só que ele até entrou num time de corrida, só que ele não conseguiu. E aí ele pensou, se eu não conseguir fazer esportes, eu vou fazer algo para esportes. E ele, com um amigo dele, um dia ele foi visitar a Grécia. E ele foi pro templo de Nike. E ele formou uma empresa, só que ele não sabia qual era o nome da empresa. Quando esse amigo dele, ele disse, que tal botar o nome Nike? Essa ideia foi muito boa. Ele não gostou, mas ele viu que o público gostou dessa ideia, ele botou, e ele começou a aumentar a quantidade de sapatos. Só que para gastar isso, ele teria que. Ele importava da China. Só que começou a ficar muito caro. Ele cortou esse negócio com a empresa. E com essa empresa chinesa. Só que ele estava ganhando pouco dinheiro. Ele começou a ganhar muito dinheiro com os novos sapatos. Só que ele recebeu um negócio sobre os negócios de. Como é que se fala? Tem uma lei nos Estados Unidos que se a empresa está muito grande, as empresas locais podem fazer dívidas para eles. Começaram a receber muita dívida e eles entraram em crise. Só que eles ganharam muito mais dinheiro, até que chegaram hoje em dia. Eles venceram as antigas empresas boas alemãs, que eram Puma e Adidas, só que hoje em dia ela está entrando em crise. Poxa, que legal. Olha, teve aqui o meu professor, meu professor de tecnologia virtual do Abasta 2, é um podcast, sabe, Joinha? Que ele me ensinou a mexer com isso aqui, ele botou aqui, ó. Acompanhe o seu trabalho desde sempre, mas hoje está show, amigo. Até parei meu trabalho para acompanhar. Valeu, Jonas. Um grande abraço a você também. Eu estava pensando aqui, Joinha, eu estou até falando aqui para dar uma pausazinha, você tomar uma água, respirar, querendo comer alguma coisinha. Aqui tem na bodega tem jujuba, pirulito, pipoca e doces, tá? Então aí ele está bem assistido aqui. É porque ele não quer. O negócio dele é falar sobre curiosidades históricas e é fantástico. Eu dei uma moeda a ele hoje de R$ 400. Essa moeda, eu dei uma de R$ 400. E dei também uma de quantos centavos? 50, né? 50 centavos. Qual é o ano que tem essa moeda aí? 1957. Me fala um fato histórico do Brasil desse ano. Começou nesse tempo uma ditadura no Brasil, a ditadura militar, que era uma ditadura civil-militar. Teve vários horrores que estava, nessa época, estava no governo de Castelo Branco. E nesse ano não teve muita coisa para o Brasil, só teve esse negócio que foi bem ruim. Muito bem. E me fala também uma curiosidade que eu tenho, né? Muitos países eles brigam por território por conta do petróleo, né? Sim. Me fala, esses países aí que dominam o petróleo no mundo, me fala um pouco sobre eles. O principal dele é a Arábia Saudita, na região arábica. Oman, Iêmen, Catar ganham muito dinheiro com petróleo. Esse dinheiro desse país é com petróleo. E quem recebe muito é os Estados Unidos. E a Venezuela, ela tem muito petróleo, mas não usa. Pode falar. É praticamente só isso. Né? Muito bem. Tua mãe está falando aqui, ó, também que você tem interesse também em outras situações também, né? Que é em química, física, né? E na medicina, é? O que é que te motiva? Quais são os assuntos de química, por exemplo? Química,
é a mesma coisa de física. Física é que faz a principais coisas da química, a tabela periódica, que é na física, que acaba virando química, que é dois ao mesmo tempo, depende da quantidade de prótons e elétrons para ser ferro, oxigênio, hidrogênio, que se juntar vários desses negócios de hidrogênio, oxigênio, cria elementos, tipo a molécula, criam elementos que são a molécula. Tipo a molécula da água, HO2. HO2O, na verdade. H2O, né? Não, HO2, né? H2O. Ah, H2O. Tá. Muito bem, Joinha. Assim, e qual fora esses assuntos históricos, esses assuntos sobre química e física, o que é que você gosta de fazer, de brincar? Me fala aí. Futebol. Tu acompanha esporte. Campeonatos? Mas tu, pelo menos, tu gosta de jogar, né? Tu vai para uma tela do computador ou tela da televisão para assistir programas? Televisão. E tu assiste muito o quê? História. Tu gosta muito de história? Tá. Tu não fica assistindo desenhos animados, esse negócio, não gosta, não? Não. Ah, muito bem. Muito bem. E aqui, meu ponto eletrônico, ele sempre vem aqui me auxiliar. Obrigado aí, o ponto eletrônico. Os jogadores do Brasil que fizeram nome, principalmente na Copa de 68, você lembra, não? Esses jogadores, eles tinham muito na Copa de 54. Que eles não jogaram muito bem, mas na Copa de 58, eles conseguiram uma Copa do Mundo. Depois, em 62, conseguiram a Copa do Mundo. Depois, em 68, os jogadores eram Pelé, Jairzinho, um monte de jogador da época. Na sua opinião, teve algum jogador melhor que Pelé, na época dele? Tinha um que poderia competir na época, que era Cruyff e Maradona. Maradona estava meio ruim, mas Cruyff estava começando a ser muito bom no Ajax. Mas e no Brasil, tinha algum igual a Pelé ou melhor, não? Quase era Jairzinho. Ah, é? E por quê? Qual era a dificuldade de Jairzinho? A dificuldade de Jairzinho era que ele não conseguia... Ele era ruim em fazer assistência. Ele não conseguia fazer muito fácil, mas em fazer gol ele era muito bom. E Garrincha? Falam muito sobre Garrincha, né? Garrincha, ele era também... Ele era quase igual a Pelé, porque eu esqueci de falar dele. Ele foi muito importante na Copa de 62. Ah, legal. Pois bem, podem ir perguntando aí o que é que vocês querem saber. Enquanto isso, ó, Joinha vai tomando água, vai comendo qualquer coisa. Tá tranquilo, tá, Joinha? A bateria tá legal? Ah, então tá legal, a bateria tá legal. Vê só, a gente, para dar um tempinho também para a Joinha, que a gente não pode estar explorando, a gente vai fazer depois um outro programa com Joinha de novo. Tu topa? Pronto. E me fala uma coisa sobre pão e circo. Pão e circo surgiu na época do Império Romano, quando os bárbaros eles estavam invadindo ele, estava tendo muitas revoltas, o povo estava passando fome. Então ele criou a tática do pão e circo. As pessoas iam no Coliseu e os gladiadores lutavam contra leões. E quando eles ficavam assistindo, eles ficavam distribuindo pão. E por isso o nome Pão e Circo. Que ele recentemente é chamado de Sports Washing. A diferença entre Sports Washing e Pão e Circo é com várias coisas. Sport Washing é com esportes. Um exemplo é o Qatar nos Sport Washing. Ele usava futebol, os carros, um monte de coisa para dizer que é bom. Só que na verdade o povo tá passando fome. E
as pessoas que construíram estádios, eles nem têm mal o que comer. Os estádios, hoje em dia, lá da Copa 2022, estão em ruínas. E Dubai, ela é uma cidade muito rica, mas ela é uma cidade que mais tem escravos no mundo. Ela é cheia de escravos. E quem construiu o Burj Khalifa foram escravos. E a Arábia Saudita usa o pão e circo, Iêmen, Emirados Árabes, Catar, Omã, muitos países, incluindo o Brasil. Poxa. O Brasil os políticos, eles ficam fazendo festas, o povo fica preocupado com o futebol e o povo não fica preocupado com o governo, o que está acontecendo, o que vão fazer. Estou entendendo. Eles colocam outras coisas para tirar a atenção, né? Isso que é pão e circo. Ah, tá. Muito bem, tá vendo? Olha, tem aqui Ingrid Drielli, ela fez um comentário aqui. O seguinte, ó. Como é que os continentes antigamente, mais ou menos há 88 mil anos, eram juntos e agora são separados? Tudo isso é as placas tectônicas. A placa do Pacífico, placa da Índia, várias placas do mundo, que elas fazem os continentes se mover. Se a pessoa perceber, aquelas partes da Austrália não se encaixa com aquele negócio perto de Nova York. A América do Sul parece se encaixar com a África. Tudo era um continente chamado Pangeia. Só que com muitos terremotos, tsunamis causados pelas placas tectônicas, eles começaram a se separar. Quando o primeiro continente separado foi a Índia. E depois o segundo foi a Ásia, que se juntou com a Europa e África. Quando teve a colisão entre Índia e Ásia, que criou os montes, incluindo o monte mais alto do mundo, que criou várias montanhas que protegeram a Índia e Nepal, e Butão hoje em dia. Que no final, finalmente as Américas se separaram a América do Sul se separou da África e a América do Norte se separou da Austrália e partes da Rússia. Eles se separaram. A América do Sul se juntou com a América do Norte e a Austrália se separou do resto e foi para onde está. A Nova Zelândia se separou da Austrália e a ilha de Madagascar se separou da África. Duas ilhas se separaram e foi isso. Muito bem. A gente já está chegando ao final. Né, meu Deus, acabar agora não, né? Mas eu quero dedicar também a última pergunta aqui de uma pessoa especial para você, sua mãe. O que ela está perguntando aí? Atualmente, quem são os maiores jogadores do mundo, na sua opinião? Cristiano Ronaldo já está bem. Messi não já está bem. Mas jogador de antigamente não estou bem. Neymar. Hoje em dia Vinícius Júnior. Só que ele está ruim recentemente. Os jogadores também. Mbappé. Haaland. Por enquanto, geralmente é só esses dois. Mbappé e Haaland. E me diz uma coisa, Joinha. Essa disparidade salarial que tem dos jogadores. Tem jogadores que ganham milhões, né? Enquanto outros... O que é que tu acha disso aí? E alguns... Vão até no Catar também dizer que ganha muito dinheiro e investir muita coisa lá. O que é que tu acha? Né? Esses que ganham mais são os jogadores que jogam melhor. Só que assim, até jogador ruim ganha milhares. Principalmente jogadores também de jogar em outros países, principalmente lá na Arábia. Que isso acaba aumentando ainda mais os esportes do Washington de lá. Eles ganham milhões cada que eles estão lá. Entendi. Pronto, Joinha. Vê só, eu agradeço. Vê só, a gente teve um probleminha na hora do começo, né? A gente teve aí um atraso aí de 15 minutos, mais ou menos. Mas conseguimos
dar conta através de um auxílio aí do nosso amigo Jonas. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Teve um monte de gente que comentou. Esse podcast vai ficar gravado no YouTube. Quando você quiser assistir, daqui 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos, quando você quiser assistir, quer ver de novo aqui a bodega, pode assistir. Eu agradeço a todos vocês aí, desde a Aika Pontes, a Rebeca, Neilson, Ingrid, Miguel, Nelson, Pedro, Edna, Abasta 2, Rebeca, tem muita gente, Severiano Santos, Severiano Santos, Edna Clementino, tem um monte de gente aqui, um monte de gente que não dá nem para enumerar. Mas eu queria saber com você o seguinte, você gostou de ter vindo? Foi essa experiência foi boa para você? Foi. Te incomodou isso aí? Não. Não, né? Não. Isso aí foi tranquilo, não foi? Foi uma experiência boa para você, não foi? Foi. Foi bem tratado aqui na bodega? Foi. O que mais te chamou a atenção aqui na bodega? As coisas de antigamente. E tu gosta das coisas de antigamente? Sim. Né? Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado. Desde já, eu queria que você desse um tchau para o pessoal que está aí online, certo? Agradeço o pessoal, né? E dê um tchau. Agradeço. Tchau. É isso aí, pessoal. Então, desde já também agradeço também e tchau também. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.